Paz, graça, saudar a todos. Espero que estejam bem. Mais um dia estou aqui para compartilhar convosco o propósito de Deus que tem contigo, o propósito de Deus que tem todo o ser humano que se encontra em vida, que tem tanto com o religioso, tem tanto com o crente, tem tanto com os pecadores. Estou aqui para que compartilhasse o propósito de Deus, para saber qual é o propósito de Deus tem contigo. Então, quando falo que é propósito de Deus contigo, então por meio da pregação, por meio da compartilhação da mensagem de Deus aí, que vai ver o propósito de Deus se revelando na sua vida, o que Deus quer em ti, o que Deus espera em ti, o que Deus tem em ti. Porque o maior propósito de Deus que existe em todas as coisas é com o próprio homem. Se a dizer, se não existisse homem, não haveria necessidade de Deus ter criado todas as coisas, não haveria necessidade de haver muitos projetos de Deus. Deus fez tudo por causa do homem. Quando o homem é o plano maior, está dentro do projeto de Deus. O Deus criou o maior projeto, que é você, que é eu. Então, vamos no propósito. Então, vamos entrar no assunto de hoje. Então, hoje quer tratar sobre religiões. Então, quer falar sobre 4 tipos de religiões que existem. Então, nós podemos encontrar 4 tipos de religiões que existem. Quando falamos 4 tipos de religiões, estamos a dizer que existem 4 tipos de religiões diferentes. São 4 religiões diferentes, que essas religiões são diferentes. Quando digo 4 tipos de religiões existem, não estou a dizer que as denominações são 4, ou não estou a dizer os nomes das religiões são 4, só por cada país temos milhares nome de religião, só por cada país temos vários tipos de religião. Só estou a falar das diferenças, que são 4 tipos diferentes de religiões que existem. Então, que tudo esse se baseia nesses 4 que vou falando aqui. Então, eu quero que preste atenção, compreenda isso para perceber. Então, eu não vou trabalhar em cada assunto, porque eu fiz 4 esse tipo de religiões. Cada religião tratei em um tópico, entre cada religião explicar o assunto até 4 pontos. Mas não vou trabalhar nesses pontos, só apenas vou mencionar esses 4 diferentes religiões que existem. Então, que por meio dessas religiões que existem, estarei a falar somente, não vou estar trabalhando no assunto, como é que podemos descobrir essa religião, porque essa religião é assim, assim. Não vou entrar detalhadamente, porque quando falo assim é que vou trabalhar muito sobre aqui à frente adiante. Vou trabalhar muito sobre assuntos das religiões, quando trabalho por causa de Deus que tem propósito com o homem, que tanto com religiões, tanto com pecador, tanto com crente, também vou trabalhar muitos assuntos relacionados em termos da parte do pecador, que está relacionado nos livros da ciência, que acaba para afastar o homem do propósito de Deus, para que o homem se afaste cada vez, não crê no propósito de Deus. Então, deixa eu entrar nesse assunto, 4 tipos de religiões que existem. Ok, antes de entrar nesse assunto, quero fazer o assunto de antes de esquecer. Peço que se inscreva no meu canal para que me ajude a crescer o canal. E peço que coloque like, estará me ajudar a dar uma visualização no meu canal. E também peço, quando tem dúvida, pode colocar comentário, estarei a explicar o assunto. Vou resolver esse assunto, vou trabalhar esse assunto. Ok, vamos nesses 4 pontos. Vamos trabalhar nos 4 pontos de religião. Primeira religião que existe, que é o primeiro ponto. A primeira religião que existe é uma religião falsa. Escuta, é uma religião falsa, mas não sabe que essa própria religião é falsa. Ou é uma religião falsa que as pessoas pertencem a essa religião que é falsa e não sabem que é falso.
Como assim? Estou a dizer, é uma religião que essa religião é uma religião falsa, mas as pessoas não sabem que é uma religião falsa. Quando digo as pessoas não fazem, não só estou a dizer, o próprio líder dessa congregação não sabe que é falso. Ao próprio os membros dessa religião não sabem que é falso. Como é que podemos entender isso aí para que percebamos? Disso não vou entrar em assunto, pois já falei em cada tópico que explica como é que ver se religião é fácil. Trabalhei com os pontos, não vou trabalhar com os pontos somente, vou mencionar esses pontos 4 somente. Ok, vamos no livro de João, capítulo 4, versículo 22. João 4, capítulo 4, versículo 22. 4, capítulo 22. Diz assim a palavra de Deus. 22 diz assim: vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Então, Jesus Cristo que falou com Samaria, como é Samaria, ele disse: vocês samaritanos, vocês de Samaria adoram o que não sabem. Então, estamos a dizer que ela pertencia a uma religião que era falsa, que ela não sabia que era falsa. Então, uma religião falsa é uma religião onde as pessoas congregam por congregar nessa religião. Eles não sabem que é falso. Porque se soubessem a congregar, os próprios membros não sabem que estão numa religião falsa, porque se soubessem fácil a congregar. Os próprios líderes dessa religião não sabem fácil, não foi fácil a congregar. Os próprios fundadores nem a fundar essa religião com o princípio das doutrinas da sua religião, porque se soubesse nem a congregar. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, se existe uma religião falsa, é que as pessoas tiveram convicções, o próprio fundador, o próprio líder de tal local, quer dizer, de fato essa religião é verdadeira, essa religião há méritos que possamos afundar assim, que possamos plantar assim, possamos colocar as doutrinas assim, e ter as convicções 100% que essa religião é verdadeira, ter as convicções 100%, se nossa religião ser assim, ter os princípios assim, se basear nos princípios assim, se basear nas doutrinas assim, até é uma religião verdadeira. Então, para dizer, uma religião falsa é uma religião que não sabe que é falsa. Então, há uma religião que é falsa, mas eles não sabem próprios que pertencem à religião, uma religião falsa. Se você vai perguntar todas as religiões que existem, todas as dominações, todo o sistema, todos os nomes religiosos, tudo vou dizer, são verdadeiras, não é? Porque a maioria não sabe estar numa religião que é falsa. Então, só isso é como aconteceu com essa Maria, ela já adorava no morte, que eles não sabiam no lugar onde estava adorava, um lugar adorava, era um Deus falso, ou estava adorando no lugar falso, ou estava adorando no lugar errado. O povo de Israel no Antigo Testamento, eles tinham um lugar específico que deviam adorando, mas lá a mulher Samaria, eles foram adorar no seu monte, lá como eles se participavam por Jacob. Então, ela não sabia que estavam adorando um Deus falso. Jesus diz que vocês adoram que não sabe. Então, para dizer que há uma religião que é falsa, que não sabe que é falso. Estou a dizer, os membros dessa religião não sabem que é falso, os próprios líderes, os próprios fundadores. Então, quando uma religião, as pessoas congregam, uma religião existe com as confirmações de fato essa religião é verdadeira. Estou a dizer, nada uma pessoa possa aprovar algo sem ter fundamento, dizer essa coisa é certa. Se uma pessoa aprova algo, tem as convicções, dizer essa coisa é verdadeira. É como, infelizmente, milhares das religiões, estou falando das religiões, os nomes religiosos, milhares, infelizmente, são religiões fazem eles que pensam verdadeira, porque eles se descobrem que por exemplo, são verdadeiras, são fáceis de abandonar automaticamente. Então, eles não se fazem, como a mulher Samaria, ele não se fez dizer que adorar um Deus falso. Nenhuma religião, eles querem adorar um Deus falso. Todas as religiões, eles querem adorar um Deus verdadeiro. Todos os religiosos querem prestar um culto a um Deus verdadeiro. Todos os religiosos, eles querem servir o Deus verdadeiro. Todos os religiosos, eles querem
quer agradar o Deus verdadeiro, mas por causa de eles não saberem que próprio eles estão a prestar um culto a um Deus errado, a um Deus falso, eles estão a prestar um culto que é uma sua dominação, as suas religiões são falsas e que próprio eles não sabem, conforme o que aconteceu com essa Maria. Deixa ela pusemos para fortalecer sobre essa coisa de falsificação, para que fortalecer mais o seu entendimento, a sua percepção. Vamos no livro de Atos, capítulo 17, versículo 16. Atos, capítulo 17, versículo 16, diz assim. Atos, capítulo 17, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. Quando esperava por eles em Atena, Paulo ficou profundamente indignado ao ver a cidade que estava cheia de ídolos. Então, versículo 20, todos os atenienses e estrangeiros que ele vivia não se preocupava outra coisa. Deixa aqui. Então, o apóstolo Paulo dizia que estava cheio de ídolos. Então, que o apóstolo Paulo dizia que estava na cidade da Atena, estava cheio dos deuses falsos. Então, mas para eles, as pessoas se encontravam na cidade de Atenas, para eles adoravam aqueles deuses, os ídolos, para eles não eram falsos. Para eles estavam corretamente, até para dizer, quando se fala uma igreja falsa, estamos a falar uma igreja falsa que próprio eles não sabem que é uma igreja falsa. Assim que eu posso ver que ele estava rodeado toda a cidade por meio dos ídolos, que eram acusadores, que ídolos ou idólatras que prestavam culto, mas da forma de sua percepção eles estavam corretos. Dá para dizer, quando uma igreja é falsa, próprias pessoas que pertencem a essa congregação não sabem que é falso. Porque a falsificação, quando é você que próprio prova uma falsificação, é que você vê das convicções, não vê de uma outra coisa. É como, por exemplo, você sair, quero comprar ouro e ter todas as convicções de que está a pegar ouro. Então será difícil para próprio você ter discussão para a pessoa ter aprovado, porque você pensou em original. Então você diz, aquilo ali é ouro, vou comprar até as convicções. Então é como uma religião é fundada fácil com as convicções, pensando que é a igreja de tão correta, tão certa. Precisa haver grandes discussões no meio das religiões que próprios fazem, eles lutam com vários outros tipos, caso eles não sabem que a própria religião deles é fácil, por quando são fáceis, eles têm as convicções, eles têm tese, eles têm princípio, como essa Maria, se ele foi adorar neste monte que Jesus indicou, é que ele estava convencido, porque o monte deles pertencia, que adorava a Jacob, ele sabia de onde que viera Jacob, então tiveram convicções por fazer parte do pai Jacob. Então, para dizer, o falso nunca descobre, é falso porque o fundador trouxe as teses, as defesas, de acordo relacionada à sua religião. A sua religião. Vamos ao segundo ponto. Segundo ponto, é uma religião falsa, mas que próprios líderes sabem que essa igreja é falsa. Escuta, é uma religião falsa que mas o próprio fundador sabe a sua religião é falsa. Estou a dizer, há pessoas que eles afundam uma igreja com o propósito de falsificar. Por exemplo, há pessoas que podem fazer um produto sem conhecer qual é o original. O original é normal, mas há pessoas que fabricam os recursos, sabe, então falsificar. Por exemplo, os chineses. Os chineses, eles sabem que nós podemos produzir isso aí quando estamos a falsificar. Por exemplo, as pessoas sabem, existem sapatos falsos, existem que são piratas, existe sapato original. Então, os fabricantes de sapatos, eles sabem que sapato que fabricar é pirata. Então, também existem líderes, fundadores que afundam uma religião com o propósito, eles a saber que é falso. São próprios com o objetivo de falsificar a religião. Eles vêm com o objetivo de falsificar a própria igreja. Deixa ela para que perceba no Atos capítulo 3, versículo 6. Atos 13, versículo 6 diz essa palavra de Deus. Diz assim.
Viajava por toda a ilha até chegar a Paf. Desculpa, não é? Ok, é isso aí mesmo. Deixa eu ver aqui. Atos 13, 6. Viajava por toda a ilha até chegar a Paf. Ali encontrar um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia, era falso profeta. Então havia um líder religioso, era Bar Jesus. Ele praticava magia, era falso profeta. Então quer dizer o quê? Ele próprio sabia que o que está a fazer é falso, por isso que ele falsificou. Por isso ele praticava magia, ele sabia a magia estava a fazer, estava a falsificar, porque ele sabia para que ele, o objetivo dele, para ser o profeta, ele viu a necessidade que ele se falsifica o projeto dele, que falsifica o trabalho de uma religião. Então ele viu para que se torne profeta, ele viu há uma necessidade que falsifica. É por isso ele disse: para que eu opere os milagres, cura muitas coisas, eu vou ter que fazer magia. Então quando ele faz magia, ele falsifica o nome dele, em vez de ser o profeta verdadeiro, se tornou falso profeta. Então para dizer que há religiões que sabem próprios líderes, que a própria religião, a sua congregação é falso. Por isso próprio eles falsificam a própria palavra de Deus. Próprio eles falsificam os títulos deles. Ele falsifica as doutrinas. Ele falsifica o próprio ensino. Então, quando uma pessoa é fácil saber fazer, ele sabe que próprio falsificou. Ele não vai aceitar que é fácil, nunca vai ser convencido. Ele nunca vai aparecer na igreja dizer sou fácil, nunca vai aparecer numa televisão dizer sou fácil, ele nunca vai aparecer no dizer sou fácil, mas ele próprio sabe que a congregação dele é falso. Da mesma forma como profeta Bar Jesus, ele sabia que o ministério dele era um ministério falso, por isso ele falsificou a religião dele. Ele falsificou a religião que ele estava a operar, a servir. Então ele falsificou, era um homem mágico, em vez de ser um homem que opera milagre com autoridade e tudo, ele falsificou, vou operar magia. Próprio ele sabia que estava a fazer a magia. Então o falso sabe quando é que é falso. Há um falso, eu disse, existe dois tipos de falso. Existe o primeiro falso que é falso, não sabe que é falso. Existe falso que é fácil saber fazer. Infelizmente, quem não sabe são os membros que pertencem nessa congregação, mas o líder dessa congregação, ele sabe que a congregação dele é falsa. Ele sabe 100%, como aconteceu com o profeta Para Jesus, ele sabia 100% que ele é um falso, é um servo falso. Então também as pessoas que têm ministério falso e que sabem falso, eles sabem, eles títulos deles são falsos. Eles sabem, não tem nada chamada de Deus. Eles sabem, não recebem nenhuma parte de Deus. Eles sabem, não tem nenhuma conectação para que seja enviado de Deus. Eles estão prontos a falsificar. Então por isso ele falsificou, como aconteceu com o Bar Jesus, ele falsificou um milagre. Então o falso que sabe que você tem que falsificar, como falou, por exemplo, pessoas que fazem sapato. Então as pessoas quando sabem o que ele faz, ele falsifica, dizer vamos fazer sapatos pirata. Quando ele sabe o que ele faz, vamos fazer aqueles sapatos originais. Só para ver. Pessoas que estudaram muito, que entendem isso aí, que infelizmente não entendem. Tem arroz de primeiro grau, tem arroz de segundo grau, tem arroz de terceiro grau. Então isso quer dizer o quê? As pessoas próprias sabem quando é que arroz é fácil. Se falsificar arroz de terceiro grau, deixaram um nível normal o arroz de médio e o mais original de primeiro grau. Então vai dizer que eles sabem quando é que coisa é fácil, eles estão falsificando. Eles sabem que existe arroz de terceiro grau, de segundo grau, de primeiro grau. Porque eles falsificaram, eles por saber, por se eles não terem falsificado e ajudar todas as coisas, pensa a mesma coisa. Então quando uma coisa é fácil você saber, faz você tudo, pensa a mesma coisa. Mas quando eles falsificam, eles sabem
sabe até dividir. É da mesma forma como acontece com as religiões falsas que são falsas, sabe, que são falsas. Eles falsificam o projeto da religião. Ele falsifica os títulos deles. Ele falsifica a própria organização do culto. Ele falsifica o próprio estilo do culto. Ele falsifica tudo, como ele falsificou para Jesus, que ele falsificou sobre magia. Ele falsificou magia porque ele queria ser profeta. Então ele, por falsificar magia, ele viu a necessidade que se torna um profeta, que profeta faz. Ninguém ia ver quem faz profeta porque é próprio que falsificou. Perdão, não são os membros. Então, para dizer, quando uma religião é falsa, que sabe, faz, quem sabe são os líderes, os obreiros. Então, os obreiros não são todos, a maioria são manipulados. Mas os líderes sabem. Os fundadores sabem que a religião dele faz, que ele falsificou, mas nunca vai ser, mas ele sabe. Os líderes que ele colocou trabalho com ele em dividir dominações para se espalhar, fazer a obra, agora que vamos dizer a obra de Deus, sabe que estão falsificando, que estão a fazer tudo lá. Infelizmente, os obreiros vai ser manipulado, vai ser usado, vai ser como estratégia usada. Eles podem não saber, a maioria não sabe. Só outros acabam de desconfiar, mas não chegam na conclusão, também descobrir que essa religião é fácil, está a ser falsificado. Até ele pode acabar suspeitando umas coisas, até acabar confirmando umas coisas. Só que pensa por ver aquelas coisas, não faça. Há uma coisa que se sujeitou ao seu líder, mas a religião deles permanece verdadeira. Por se ele soubesse os obreiros, é fácil eles iam sair. Só diz o problema no seu líder. Então, quando uma religião é fácil de se saber, são próprios líderes que estão a falsificar. Como aconteceu com o Bar Jesus, que ele falsificou. Que ele falsificou sozinho. Vamos, terceiro ponto. Terceiro ponto. São religiões reprovadas. Religiões reprovadas. Religião reprovados. Nós estamos numa religião falsa. Nós estamos numa religião que é fácil, que saber fácil. É uma religião reprovada. O que é de uma religião reprovada? É uma religião que próprios líderes têm convicção de dizer que a igreja de Deus, mas eles próprios não sabem que a religião deles está a ser reprovada por Deus. Ok, vamos no Mateus capítulo 23, versículo 23, para que possamos chegarmos no mesmo entendimento onde quero chegar. Mateus capítulo 23, versículo 23, diz essa palavra de Deus. 23. Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da horta, do edro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Perdão. A justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Vou repetir. Mas aí de vós, mestre da lei, fariseu, hipócrita, vocês dão o dízimo da horta, do edro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes, a lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Então Jesus, que quando estava falando com os fariseus, era uma religião que ele não era falso. Por Jesus Cristo, quando ele fala, diz, vocês cobram o dízimo, não estava contra o dízimo. Só ele reprovou a atitude da religião dos fariseus, porque era uma religião que somente estava se focar nos dízimos e não se focava na justiça, na misericórdia, na fidelidade, que é a fé. Então quer dizer o quê? Uma religião reprovada é uma religião que não falsa, mas essa religião é uma religião que ele está próprio reprovado. Como aconteceu com os fariseus.
Os fariseus são líderes que receberam a lei de Moisés. Os fariseus são líderes que ensinavam o povo de Israel os mandamentos e todas as ordenanças como que devia andar. Ou deixar dar em palavra exemplo que talvez podemos chegar à conclusão, mas não é isso, mas deixar ser assim. Os fariseus, eles, não vou falar como os mestres, porque os fariseus são mestres, grandes mestres, mas quero falar, por exemplo, os fariseus são sacerdotes, vamos dizer assim, são sacerdotes, são pessoas que orientam o povo de Deus, vamos dar exemplo, assim, posso deixar assim específico, mas os fariseus significa mestre, estudado, formado, eu não quero falar disso, ok, mas isso quer dizer o quê? Eles são reprovados a obra dele. Isso quer dizer que existe uma religião que não faça, nem é fácil que falsificar, mas é uma religião reprovada. Uma religião reprovada é uma religião quando não cumpre como deve ser a palavra de Deus, os princípios de Deus, mas essa igreja não tem nada de falsificação. Os fariseus, Jesus não era contra o dízimo. Era contra não cumprir o papel fundamental como do pregador, ou a função principal como dos mestres, ou a função fundamental que foi dado para orientar o povo, dizer que eles falam muito mais sobre a justiça, que eles deviam falar muito mais sobre a misericórdia, que eles deviam falar muito mais sobre a fé ou a fidelidade. Com outras palavras, estamos a dizer, existe igreja que não são fáceis, nem foram falsificados, elas mas são reprovadas, porque eles não pregam a graça, porque eles não pregam a justificação, porque eles não pregam o inferno, porque eles não pregam a reconciliação, eles não pregam o perdão dos pecados em Deus, eles não pregam a justiça de Deus, eles não pregam o reino de Deus, eles não pregam a volta do Cristo, eles não pregam o arrebatamento, eles não pregam o surgimento do anticristo, eles não pregam o livro do Apocalipse, eles não pregam aquilo que é prioridade na palavra de Deus, só pregam com estar relacionado dentro da sua congregação. Deixa lá para fazer pesar. Os fariseus pregavam sobre os dízimos, saber o dízimo trazia benefícios para eles. Mas não era uma religião fácil, não falsificava nada. Os dízimos eles não chegaram a falsificar. Os dízimos são bíblicos. Jesus não reprovou os dízimos. Então quer dizer o quê? Existem religiões que eles pregam os assuntos relacionados somente para a sua igreja. Com outras palavras, para que beneficie o líder da igreja. Deixa ela simplificar essas palavras que talvez podemos chegar a uma conclusão. Que prega sobre o assunto para beneficiar o líder que faz parte daquela congregação, que prega os benefícios que fará o benefício para a própria igreja, por exemplo, prega água, prega luz para a igreja, prega para as ofertas da igreja, prega para trazer as cadeiras na igreja, para trazer compra de tempo. Não que não só importa, porque Jesus não reprovou disso, só estou dizendo, prega, falar sobre tirar dinheiro para o pastor viajar, prega para tirar dinheiro para o pastor precisa receber, prega para tirar dinheiro para o pastor precisa ter férias viajar, tá vendo? Só prega para a construção da igreja, prega para se tirar dízimo, prega para se tirar mais dízimo, se prega mais para... Tá vendo? Então, são igrejas que não são fáceis, nem foi falsificado. Mas essa igreja é reprovada por não trazer as prioridades importantes no meio da congregação. Por exemplo, se nós olharmos, a Bíblia diz que o dono da igreja é Cristo, mas eles não trazem Cristo como a cabeça da igreja, trazem o Cristo como o nome. O fariseu, eles traziam a lei de Deus, mas não trazia a prioridade da lei de Deus, somente trazia a prioridade de Deus que falou a favor do templo, que a igreja devia a igreja
dizimar. É também, mas essas igrejas que são reprovadas, são igreja que eles não trazem o Cristo na igreja, eles trazem o benefício que foi feito, as promessas na igreja. Dizer, temos que cuidar dos pastores, temos que cuidar dos líderes, temos que cuidar da casa de Deus, temos que cuidar da luz, temos que cuidar da casa, temos que comprar micro, tá vendo? Não, são pessoas que eles não são falando falsificação, mas são reprovados. O Deus diz que vocês não falam, deixa de parte que é a justiça, a misericórdia, que é a fidelidade. Infelizmente, depois temos as igrejas, diz quando tu tira dinheiro já está salvo. Diz quando tu tira dinheiro já está resolvido os problemas com Deus. Diz quando tu tira dinheiro com Deus, Deus te ama. Diz quando tu não tira dinheiro para Deus, Deus te condena. Quando tu não tira dinheiro para Deus, então tu não ama Deus. Diz quando tu não tira dinheiro para Deus, então não está com Deus. Diz quando tu não tira dinheiro contigo, então tu ainda não estás salvo. Não. Então, são igrejas que priorizam as prioridades externas relacionadas com a igreja. Não prioriza a prioridade do seu prato, prioriza o que está na promessa da congregação dentro de uma casa. Prioriza as promessas que são feitas na casa dele, não prioriza o que deve ter feito com o homem, o que é Cristo. Também Deus não priorizar os fariseus a prioridade da lei dele que Deus trouxe para que pregasse a justiça, pregasse a misericórdia, porque a justiça está relacionada com Deus para o homem. Por Deus que quer que o homem saiba qual é a sua justiça. Deus que quer que saiba quando misericordioso é que o homem. O Deus quer que quando ele quer que o homem seja fiel a ele, que o homem permaneça na sua fidelidade. Então Deus, quando ele quando cria homem no Gênesis, Deus cria homem e conecta imediatamente com ele. Então jogamos, Deus cria a primeira coisa que faz é conexão com o homem e Deus. Quando Deus cria o homem para se conectar com ele, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, porque a imagem e semelhança era para que o homem se conectasse com Deus. Então depois Deus disse a segunda opção no homem que ele cuidasse da terra. Essa é a segunda opção, não a primeira opção. Então estou dizendo que as igrejas pregam a segunda opção, não pregam a primeira opção. Estou dizendo, Deus quando estabelece os líderes, os pregadores numa igreja, é para que eles pregam a primeira opção é que é Cristo, a primeira opção que é a palavra de Deus, a primeira opção que é Deus, a primeira opção que é o Espírito Santo. Mas eles pregam a segunda opção, que é a segunda opção que Deus diz que para você servir a Ele, vocês terem, a igreja vai ter que vos beneficiar, a igreja vai ter que cuidar a vocês, a igreja vai ter que trazer alguma coisa para vocês. Então, esse que é a segunda opção, então chama-se uma igreja reprovada. Infelizmente, estamos cheios de igreja que só prega dízimo, só sabe cobrar, só sabe guardiçar, só sabe o culto, só de fala de dinheiro, não outra coisa. Então, essa igreja é uma igreja reprovada. Escuta, não são todas as igrejas que pregam dinheiro são reprovadas, as igrejas que pregam só dinheiro são fáceis de falsificar. Estou a falar das igrejas, como fala dos fariseus, estou a dizer que mesmo sabendo que essa pessoa, como fariseu, foram dados a lei Moisés para fazer as coisas, a convicção de dizer que essa pessoa, mesmo confirmar a chamada que tem em Deus, a convicção não está na chamada, está na como é que ele serve a Deus. Por nós podemos ter certeza que esse homem é o homem de Deus, mas essas coisas não são suficientes. Por ser homem de Deus não significa que Deus não pode reprovar a obra do homem de Deus. Por exemplo, os fariseus foram escolhidos foi escolhido no meio do judeu, o próprio Deus, porque era um povo estudado, porque antigamente basta tu estudar, ser e fazer toda a doutrina no judaísmo que tu qualificas já era médio. Então podemos dizer que só as ordens, os princípios que Deus estabeleceu no meio do povo de Israel para que o povo de Israel seja orientado. Imagina se, por exemplo, Deus não tivesse colocado os princípios para que devem se formar os servos dele. A Bíblia fala que no Malaquias, Mateus, houve um período que Deus ficou silêncio na humanidade, se não estou enganado, de 400 anos, desculpa se fugir a minha memória, para que nós comunicação, mas aquele povo naquele momento estava sob na responsabilidade dos fariseus. Então os fariseus dizem que são pessoas escolhidas para que orientasse o povo, foram homens escolhidos para servir o povo de Israel. Então para dizer que o próprio Deus que permitiu que estabelecesse aqueles homens para que servisse a ele. Então para dizer que são homens
A confirmação não está quando um homem de Deus carrega que a igreja é reprovado, não. Diz que a igreja é boa, não. Quando é que ele como é que serve? Porque Deus, Jesus, quando vai ter os fariseus, ele não reprova por ser fariseu, não reprova por ser mas reprova como é que são as suas atitudes dentro da sua congregação, os seus ensinamentos, quais são os seus prioridades, o que está ensinando, o que está transmitindo, o que está trazendo para o povo. É da mesma forma que acontece. Não podemos ver um homem com ação ungido. Não importa o homem opera milagre. Não importa o homem fala como é que estou falando. Eu estou detalhando de cada coisa. Não importa. Não importa quando o homem faz que cair o céu. Não importa quando o homem faz milagres. Levantar os mortos, ressuscitar. Não importa quando o homem... E vemos que é um salto de Deus confirmado. Depois não podemos correr dizer que passa que é hoje de Deus. Está tudo bem com Deus. Não, temos que olhar qual é o seu ensinamento. Por exemplo, há igrejas que são reprovados, eu não vou fazer, mas isso aí vou falar outro dia mais profundo para falar sobre a reprovação, para que entendamos quando uma igreja é reprovada. Então posso deixar aqui, senão quando começar a mexer esse assunto, posso depois entrar, porque é um assunto que aprofundei, trabalhei cada coisa, o que ser uma igreja fácil, o que ser uma igreja fácil não falsificado, o que é ser uma igreja reprovada. Se está com curiosidade, só escrever aí nos comentários quando é que as pessoas são reprovadas. Podes ouvir. Ok, vamos. 4 pontos. Que são religiões verdadeiras. Existem religiões verdadeiras. Por que digo isso? É que as pessoas dizem que já não existe religiões verdadeiras. O problema é de muitos pensar assim, estou a dizer existe. Não estou a dizer antes só 99%, estou a dizer existe igreja verdadeira 100%, 100%. Ser igreja verdadeira 100% existe antagônicos hoje em dia que estamos a viver. Nesses tempos, como outros dizem que são últimos tempos, existe que para mim ainda nós estamos nos últimos tempos, ainda estamos nos princípios dos tempos. Se quer saber porque ainda nós estamos no tempo, pode fazer os comentários. Por qualquer coisa aconteça hoje em dia, já estamos no fim dos tempos. Relaxa, ainda estamos no fim dos tempos. Mas não para ficar relaxado de fazer não. Porque se quer ficar preparado, porque nós não vamos chegar ao fim de muito tempo, talvez amanhã vou morrer. Talvez daqui a 20 anos, talvez daqui a 50 anos de morrer. Fazer antes de chegar aos últimos tempos. Mas você tem que estar preparado, porque a morte não avisa. Ok. As igrejas, vamos no João capítulo 4, versículo 22b. João 4, outro versículo. Desculpa, 4, versículo 22b. Diz essa palavra de Deus. Quero B. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação veio dos judeus. Então quer dizer o quê? Jesus Cristo, quando falou com a igreja samaritana, ele diz: nós adoramos que conhecemos, sabemos de onde que a verdadeira, adoramos que conhecemos, porque a salvação veio dos judeus. Então que era uma igreja verdadeira. Os judeus, eles eram uma verdadeira religião, eles adoravam o Deus verdadeiro. Deixa lá, como eu disse, não vou aprofundar do assunto, só quero fazer uma coisa entender. Assim, o que deve perceber, o judeu com o povo samaritano, que eram os piores, era o povo de judeu, em termos de atitude e comportamento. Porque só os judeus que não falavam com os samaritanos, não os samaritanos que tivessem problema com os judeus, só os judeus que teve problema com o povo dos samaritanos. Ou são os judeus que teve, o povo judeu que teve problema com o povo de Israel, não o povo de Israel que teve problema. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, o problema da pessoa é comparar em termos das atitudes, comparar em termos de comportamento, comparar em termos das éticas. Não é assim como se compara uma igreja. Não é assim como se compara uma igreja é verdadeira em termos das atitudes, porque aqui a pessoa mais reprovada em termos de atitudes são o povo judeu. Porque o povo judeu não quer saber nada dos samaritanos, eles fazem toda a manobra para não passar da mesma entrada, caminhada para o povo de Samaria, porque não querem se avistar com Samaria. Samaria diz que para os judeus, como é que vou te dar a você quando os judeus não falam conosco? Não diz nós, diz os judeus quando não falam conosco. Não falam conosco. Então para dizer que não está nas comparações.
Eu quero dizer com isso? Dizer que existem religiões mais melhor em termos de comportamento do que nós, do que a mim mesmo. Existe religião mais melhor do que eu. Tem melhor comportamento, tem melhor respeito, tem melhor atitude de se comportar na sociedade, tem melhor o bem-estar, tem melhor civilização, tem melhor educação, tem melhor ética. Até para dizer o quê? Isso não é isso que vai medir o nível quando uma igreja é fácil ou não fácil. O problema da pessoa é esse comparar. Como se eu dar os judeus e samaritanos, os judeus são péssimos, horríveis em termos de comportamento, que não querem saber nada sobre as mulheres samarias. Se tu vais a ver, as mulheres samarias não tinham problemas. Deixa ela falar isso aqui, vou aprofundar um pouco. Não quero falar, mas vou deixar ela falar. Sim. Se você quer fazer análise na verdadeira, as igrejas que são verdadeiras, vai ver que são maiores problemáticas em termos de comportamento do que pessoas do mundo. Não estou falando de roupa, não estou falando de fumar, estou falando de como se apresentar, como o bem-estar da pessoa, com termos de respeito. Você sabia quando as pessoas sabem que você é crente, você sabe que você é mais respeitado do que os próprios pecadores, o próprio pecador te respeita mais do que você. Eu estou dizendo para que as pessoas percebam, saibam. Anda para dizer que não está nos comportamentos. Só para ver quando tu, por exemplo, estás andando na rua, depois você pegou a Bíblia, ou você fala com respeito, dizer para a banda, depois dizer para não provoca, isso aqui é filho de Deus, isso aqui é filho de Deus. Para dizer, tá vendo? Eles têm melhor atitude mais do que de nós. Então para dizer que isso não se compara com os comportamentos para ver quando é que é fácil ou não falso. Não são os comportamentos que falham. Por eu ser cristão, não significa ser de Deus, ser o filho de Deus. Não significa eu, em termos de comportamento, sou melhor. Eu sou péssimo, horrível. Como aconteceu com os judeus, já dá para dizer, não está nas balanças. Mas ok, vamos lá. Jesus Cristo diz assim, nós sabemos que adoramos com a salvação de Jesus. Diz que nós sabemos que adoramos, saber de onde vem a salvação. Então, uma religião verdadeira, ele sabe quem está adorando. E eles pensam também que sabe. Tens que entender. Como a mulher Samaria disse a saber, porque diz que somos pai de Jacob. Elas pensam por adorar que era por ser pai de Jacob. Jesus diz aqui, Jesus diz que por a salvação vem do judeu, é porque Jesus sabia de onde vem a fonte da salvação. Então, uma igreja verdadeira, eles têm que descobrir quais são os méritos que eles possam encontrar a salvação. Uma religião verdadeira, eles têm teses, base, fundamento e sabem de onde vem a sua salvação. Sabe a quem e como e por que possa encontrar salvação. Como ele diz que nós sabemos que adoramos porque a salvação veio dos judeus. Então aqui eles já têm teses, já têm base, têm pilares. Dá para dizer que está vendo, olha, só esse tipo de coisa. Uma igreja verdadeira se torna uma igreja verdadeira quando sabe o que está adorando, porque está adorando, quais são os resultados, são feitos, que nem quer falar sobre isso. Por exemplo, uma igreja verdadeira sabe o que é salvação, o que é necessário para ser salvo, e por que está a ser salvo, e por que precisa de salvação. O que está relacionado com a condição dele para aquela salvação. Então, para dizer que são bases, pilares. Por exemplo, quando se fala de uma verdadeira, por exemplo, quando encontra um profissional, que diz que é profissional, vamos dar exemplo, por exemplo, quer ser admitido numa empresa para trabalhar como motorista, o que vai identificar que é verdade não o comportamento, não a pessoa dele, não a maneira que vai conduzir o carro, não a maneira que vai chegar na empresa, estar, é quando ele tira o documento que ele identifica que de fato isso aqui tirou o carteira de condução. Então ele sabe o que ele qualifica como motorista profissional é carta de condução, não só os seus méritos de dominar o carro, não só as capacidades.
Isso quer dizer que Jesus estava a dizer a forma de nós que sabemos que adoramos. Não era por causa das suas capacidades, não por causa dos seus métodos, é porque ele sabia de onde que procede a salvação, que é a sua fonte. Andava a dizer que o verdadeiro, a igreja verdadeira, sabe as fontes da verdadeira e porque está adorando, onde está adorando e como está adorando. Sabe as fontes verdadeiras, o que é a fé, porque precisamos da fé para o que serve. Então estamos a dizer, eles sabem os recursos, o que lhe qualifica numa igreja qualificada como a verdadeira. Então Jesus diz que nós sabemos, adoramos que sabemos que a salvação veio dos judeus. Então estava percebendo que é que nós, Jesus estava de próprio, ele não que principiou a salvação, não porque ele adorou da sua maneira, não porque buscou, ele tinha bases. Então assim, uma igreja verdadeira. É que eu disse, não quero falar isso porque também falaram assim, será difícil para perceber, porque todos dizem isso é igreja verdadeira, porque disse isso aqui, não é? Só esse tipo de coisas que acontece muito. Então já são esse tipo de coisas, mas isso eu quero falar desses 4 pontos. Por que eu falo desses 4 pontos? É que eu já disse, vou falar muito sobre os assuntos religiosos, falar sobre as religiões, está desqualificado, também vou falar de religiões, está aprovado, está qualificado, vou falar religiões que são fáceis, vou falar religiões que são fáceis de falsificar, vou falar religiões reprovadas, vou falar religiões verdadeiras. Quando for todo, vou trabalhar com cada nome da religião, vou trabalhar em cada nome da religião, esse assunto, vou aprofundar muito. Vou trabalhar muito nessa matéria, por causa do que? Por causa deste tem propósito contigo, tem propósito comigo, porque o maior propósito de Deus é que tu seja salvo, porque se é isso, é impossível que alcance a salvação. Porque para que chegue a salvação temos que ser nós administramos essa coisa que te alcança. Da mesma forma com Jesus, ele vai ter como que essa Samaritana, ele tinha que ministrar sobre a mulher samaritana para dizer que estás a adorar algo é faça, a verdadeira se encontra onde. Da mesma forma quando chega o apóstolo Paulo, Jesus disse sobre o fariseu tinha que falar os meus que você estão a ser reprovado porque estão fazendo isso. Da mesma forma que o apóstolo Paulo tinha que provar que você está a falsificar. O apóstolo Paulo não foi para Jesus que escreveu que ele faz profeta. Foi o apóstolo Paulo que disse que você faz profeta, você está a falsificar o nome de Deus, você está a desviar as pessoas no meio da fé. Por isso você, a partir de hoje, você receberá a praga, não será terá mais filhos. Quando vai lá para o assunto abaixo, dá para dizer, não é só esses homens que trouxeram esse tipo de coisa, para que a pessoa consiga enxergar. Porque se eu não trabalhar nessas coisas, jamais vai ficar ver, vai ficar percebendo, vai continuar as faces que estão fáceis, vai continuar as faces de falsificação que são te engana, te manipula, que falsificar para enganar a ti, vai ficar numa religião reprovada que continua com as reprovações, não está a ver, o próprio sigilo vai ficar com as reprovações, não vai ficar desperta, porque Jesus precisa despertar os fariseus e vai ficar numa religião verdadeira, por não saber verdade, vai acabar por ser convencido com essas faces. Infelizmente, muitos pastores acabam estando nas igrejas verdadeiras, nas igrejas vão cair nas igrejas falsas. Então, são esse tipo de coisas. Também que eu vou trabalhar muitos assuntos relacionados em termos relacionado com a ciência, para que percebamos o que a ciência tem benefício, o que não tem benefício. Por exemplo, uma joia agora de hoje, esse de benefício, eu tinha que aprender a escrever e ler, para saber ler ou estou a ler por causa das coisas, tem benefício para isso. Então, muitas coisas podem beneficiar a ciência, por ser a ciência, para estarmos mal. Hoje temos conhecimento das coisas, temos conhecimento como mexer no telefone, temos conhecimento como fazer muitas coisas por causa da ciência. Então, a ciência é esse tipo de coisa. Hoje temos a forma como podemos conversar de boa forma, educativa, por causa da ciência. Ou sabemos, temos que... Então,
Isso que é muita ciência. Então, estou trazendo esse assunto para que Deus possa abençoar a sua vida e também abençoar a mim. Que eu paro por aqui. Peço mais uma vez que se inscreva no meu canal. Peço que coloque as notificações para ser notificado. Peço também que coloque os comentários quando tem dúvida ou também quando é bom vídeo, coloque os comentários. Quando não é bom vídeo, coloque os comentários. Também possa colocar os likes para compartilhar o vídeo e também penso que compartilhem o meu vídeo para ser alcançado dos outros, compartilhem nos seus grupos, compartilhem nos seus lugares. Que muito obrigado, que Deus possa abençoar todos. Amém.